Boa tarde. Hoje é quarta? Hoje é quarta já. Eu achei que era quinta. Não, então você tá mais adiantada. Eu ia falar quinta, não é? É quarta-feira já. Oi, gente. Meio de semana. Meio, como você fala. Por falar em meio, eu preciso agradecer uma imagem que eu vi ontem. Qual? A Deus, o céu vermelho, vermelho, vermelho. Você viu? Eu que vi coisa só. mais linda. Se estivesse funcionando, eu até mostro durante o programa. A gente recebeu fotos em Caraguatatuba daquele céu maravilhoso. Lindo. Que foi um presente de Deus pra gente, né? Foi. Como fez bem, né, Sol? Nossa, é incrível. Eu cheguei em casa e fiquei admirando. Eu mostro depois, tá? Você Prometo, mostra? Prometo. Presente de Deus mesmo. Bom, bora lá começar o nosso programa, mas sempre tem aquela mensagem para alimentar um pouquinho a nossa alma e alimentar também o nosso coração. E é sempre assim, todos temos as nossas próprias tristezas, os nossos sonhos não realizados. Quem não tem ou já teve um coração ferido, né? Cada um viveu perdas, cada um viveu dores, né? Quem que nunca passou por uma situação delas? Mas se apegar a essas lembranças é você deixar de viver aquilo que Deus reserva a cada dia para cada um de nós. Esquece o que ficou lá para trás. Foca no hoje. Esse é o nosso toque de hoje. Ô, Zóio Verde, o que tem no programa? Só médicos do Amazonas inventaram um equipamento que tem diminuído a necessidade de intubação dos pacientes com a Covid-19 e moradores de uma cidade no Rio Grande do Sul filmaram uma ação no mínimo curiosa. Participe com a gente durante o programa, tirando suas dúvidas, também dando as suas opiniões. E eu tô vendo aqui, gente, que bacana, tem prêmios para você, são 2 super kits. O primeiro que eu quero falar tem produtos da Tracta Polipet Cooper e Otovip e o outro é um super kit cheio de produtos do café brasileiro. Para concorrer é muito fácil, você vai curtir, marcar 2 amigos, compartilhar as 2 fotinhos e você já participa. Bora aprender bastante, abrir o coração, entender também os nossos direitos, porque hoje é dia de papo cabeça. Luquinha, durante o confinamento, cada um faz o que bem entender dentro de casa e a gente não está aqui para julgar nada. Mas tem algumas pessoas que não saem das redes sociais. Não sai. Aí a pessoa, em vez de fazer algo produtivo, Solange, bota um monstrinho para teclar. Fica Sabe fazendo que é isso? o quê? Fica fuçando na vida do outro, aí começa a querer tal opinião, faz comentário ofensivo. Pois é, comentário ofensivo que pode ferir, né? Você já sofreu com isso, né? Como é que você lida com esses casos de bullying e provocações pelas redes sociais? E juridicamente, se alguém falou alguma coisa que você não gostou, você pode se defender? Nós estamos hoje com 2 entrevistados. Ai, que chique, viu, gente? Se a gente já está bem acostumado e bem acompanhado com 1, com 2, então, né? Melhor ainda. Vou apresentar para vocês, então, o Adriano Renó, que é hipnólogo, está ao vivo também de São Paulo, especialista em crimes pelas redes sociais também, né, Sol? E o Dr. Jonatas Lucena, que está aqui com a gente. Antes de fazer a pergunta, obrigada, Adriano, obrigada, Dr. Jonatas, os 2 por estarem aqui. A gente pode, inclusive, fazer um debate aqui, se cada um quiser opinar na resposta do outro, fiquem à vontade. Só que antes tem a interação do público, né, Luquinha? Tem sim, você em casa pode responder pra gente na nossa enquete, participar através do Instagram, além também do WhatsApp e do Facebook aqui com o WhatsApp comigo. Mas olha, você já sofreu bullying na internet? 22% diz que sim, a gente percebe que não é a maioria, né? E você sabe se é possível processar alguém por bullying? 57% acredita que sim, mas 43% diz que não. E como eu comentei, você pode mandar sua perguntinha pra gente. Só vem aqui nessa caixa, o terceiro story, você compartilha com a gente até uma experiência que você teve. É legal, bem legal. A primeira pergunta que eu vou fazer é pro Adriano. Adriano, o que o bullying pode provocar? Eu estou falando psicologicamente numa pessoa em termos de comportamento, em termos do dia a dia, da vida em si. Então, na verdade, o bullying ele vai mexer com a autoestima da pessoa, né? E pode trazer situações traumáticas ao ponto de a pessoa começar a ficar reclusa socialmente, aonde ela tem dificuldade de sociabilizar por esse motivo de estar, assim, sendo criticada de uma forma maldosa, né? Agora, doutor Jonatas, o que é criminalmente o bullying? Na verdade, o bullying é aquela zoeira, aquela tiração de sarro, só que extrapolou o limite da brincadeira, né? Então, quando extrapola o limite da brincadeira, ele passa a ser uma difamação, às vezes uma calúnia, às vezes uma injúria. Então, na verdade, ele está associado aos crimes contra a honra,
a honra do ser humano. E é esta natureza de crime que nós lidamos aí com o bullying. Ok, então, Luquinha, tá chegando bastante, né? Tem muita gente que não quer se identificar e tudo bem, viu? A gente não precisa colocar a sua perguntinha, você pode mandar pra gente. Agora não coloca o nome junto, que às vezes a gente sem querer mostra aqui, mas a gente não vai mostrar, tá bom? Mas eu achei interessante, só, dessa querida que tá comentando, que ela sempre sofreu bullying por ser gordinha. E a Adriana, ela disse que já tentou emagrecer várias vezes e não consegue. E ela disse que um dos motivos por ela não conseguir, ela tá falando aqui, que é esse sentimento de fracasso por sempre ter sido chamada de gordinha. Como que ela pode tirar isso da cabeça dela? Então, o primeiro passo é trabalhar essa inteligência emocional, aonde é a aceitação. Entender a realidade que vive, digamos, se ela está acima do peso, ela ter essa aceitação de quem é ela primeiro, porque assim ela não vai ser ofendida por ninguém, né? Se ela tem essa aceitação. E se ela se incomoda com essa situação, ela ter recursos e atitudes, ações para mudar isso que ela não aceita. Então vem muito dessa olhar para dentro, entender quem é ela primeiro, ter a aceitação em primeiro momento, porque daí quando você tem a aceitação ninguém consegue te provocar, né? Você não vai ter pessoas conseguindo te atingir. Entendi. Agora, doutor Jonatas, nesse caso, por exemplo, é considerado algum tipo de crime a pessoa ser assediada não, ser provocada pelas redes sociais porque é gordinha ou por conta da cor, alguma coisa nesse sentido? Sim, não há dúvida, é crime. Toda e qualquer postagem na internet em que faça alusão a credo, a cor, a condição da saúde da pessoa, se ela é gordinha, se ela é magrinho, se ela é magrelo, narigudo, coisa do tipo. Sim, se ofender a pessoa é considerado crimes contra a honra. Ok, daqui a pouquinho então a gente vai saber com o doutor Jonatas também o passo a passo que você pode ter para se defender e dicas com o Adriano Renó de como é que a gente retoma aí essa autoestima, né, Luquinha? Mas agora a gente vai ficar muito bem informado com as notícias da redação. E a Advocacia Geral da União recorreu de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que proibia o governo federal de interferir no isolamento social determinado aí por estados e municípios. A gente vai ver como é que fica essa novela. Pode, não pode? Parece não ter fim. Vamos até a redação do Falando Nisso com o nosso repórter Israel Goldenstein. Muito boa tarde, Israel. Boa tarde, Sol, Lucas, e também a você que nos acompanha aqui pelo Falando Nisso. Solange, a Advocacia Geral da União sustenta que há contradições na decisão do que defende os estados e municípios para não poder deixar de observar as diretrizes gerais editadas pelo governo federal. Vamos até Brasília com mais informações da repórter Clarissa de Oliveira. A AGU insiste que cabe ao governo federal definir as diretrizes gerais no combate ao coronavírus e diz que os estados e municípios devem observar essas orientações. Mas o mais provável é que o governo saia derrotado quando esse assunto for parar no plenário do Supremo Tribunal Federal. Eu conversei com 3 ministros do tribunal e todos eles concordaram que os governadores e os prefeitos têm autonomia para decidir sobre o grau de isolamento social. Um deles, o ministro Marco Aurélio Mello, foi mais incisivo ainda. Ele disse que a federação é a base do Estado Democrático de Direito e que nem consegue imaginar um presidente da República que não reconheça essa autonomia. Ele ainda acrescentou que Bolsonaro pode até não gostar do isolamento social, mas que isso não muda o fato de que é ele quem está isolado nessa questão toda. Pois é, e um comentário do apresentador José Luiz da Atena, não sei se você chegou a ver, Israel, viralizou aí nas redes sociais, porque que aconteceu? O da Atena questionou por que o ministro da Saúde, Mandetta, não apresentou até agora os números de pessoas curadas da Covid-19 no país. Vamos dar uma conferida. Torna a tal de curva que parece que vai ser grave no Brasil, dizem, não chegou até agora a gravidade, o Mandetta toda hora fala que... O Mandetta falou que ia chegar em abril, até agora não chegou. Aliás, perguntaram na entrevista coletiva para o Mandetta agora há pouco, o número de curados, quantas pessoas foram curadas no Brasil. Ele fechou a cara, disse que não ia responder ali. Por que ele não ia responder? Toda hora ele dá número de mortos, e por que ele não respondeu quantas pessoas foram curadas no Brasil? Toda hora ele dá número de gente de quem morreu. Porque quantos foram curados no Brasil? Nós temos esses dados aí, já que o Mandetta não quer. Por que o ministro da Saúde, o ministro da Saúde não responde quantas pessoas foram curadas no Brasil? Por quê? Por quê? Agora resta saber quando que o Bolsonaro vai dar uma bica nele.
Pois é. E um princípio básico do jornalismo, né? Quem, quando, onde, porquê, né? Que a gente aprende. Quem, como, quando, onde e porquê. É o princípio básico do jornalismo sério, que é mostrar, né, Israel, todos os lados da história. Na minha opinião, da Atena está bem certo. Agora, a gente vai dar um número de curados, viu, Israel? De acordo com o site World Meters, que faz a atualização diariamente dos dados da Covid-19 no mundo, o Brasil tem hoje 14.026 pessoas curadas. Uma notícia muito boa. E após Israel sofrer derrota na Câmara, o governo apresentou uma proposta alternativa para socorrer estados e municípios durante essa crise toda que a gente está vivendo. Israel, há uma divergência aí entre o governo, que tem críticas ao texto da Câmara, e entende que essa matéria precisa ser modificada. É isso mesmo, Solange. O projeto aí pedido e aprovado pela Câmara dos Deputados recompõe entre os meses de maio e outubro as perdas de arrecadação dos estados e dos municípios relacionados com a pandemia da Covid-19. Além disso, o texto ainda precisa ser aprovado pelo Senado Federal. Isso significa um valor estimado de 89 bilhões e 600 milhões de reais. Já o governo federal apresentou uma nova alternativa. À frente disso está principalmente o ministro Paulo Guedes. Vamos com as informações direto da capital federal. Quem tem mais informações é o repórter Caian Messina. Jair Bolsonaro se limitou a cumprimentar os apoiadores na saída de casa após o café da manhã com Davi Alcolumbre. Preferiu não comentar o encontro, definido por ministros do Planalto como amigável e extremamente proveitoso. A reunião com o presidente do Senado veio 12 horas depois da Câmara aprovar um pacote de ajuda a estados e municípios que, segundo a equipe econômica, premia os maus gestores. A proposta, que também prevê a suspensão de pagamentos de empréstimos a bancos públicos, segue agora para o Senado. E se não for modificada, o governo federal afirma que pode faltar dinheiro para quem mais precisa. O projeto dos deputados vai custar pelo menos 89 bilhões de reais para a União, levando em conta uma queda forte na receita de impostos de estados e municípios. Mas o Tesouro calcula que, a depender do efeito da crise, o valor pode chegar a cerca de 200 bilhões. O que mais preocupa o governo é a falta de contrapartidas, ou seja, governadores e prefeitos não precisam ceder em nada para receber o dinheiro. Em busca de acordo, o governo apresentou uma proposta alternativa que não atrela o dinheiro à perda de arrecadação. A ideia é fazer o repasse de 40 bilhões com destino certo, ações de combate ao coronavírus nos estados e municípios, além de uma dupla suspensão de dívidas, 15 bi com bancos públicos e mais 22 bi com a União. Um total de 77 bilhões e 400 milhões de reais em recursos novos. Mesmo que o Senado suavize o projeto, a última palavra é da Câmara, porque a proposta tem de retornar aos deputados. O presidente Jair Bolsonaro já avisou que vai vetar qualquer medida considerada prejudicial às contas públicas. Técnicos da economia já projetam um rombo histórico nos cofres federais este ano, por causa da desaceleração do PIB e do gasto para combater o coronavírus. Por falar em coronavírus, Luquinha, olha que notícia mais querida, mais linda. Depois de 8 dias internado, um ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira conseguiu vencer a Covid-19. Isso aos 99 anos de idade. O senhor Hernando Armelino fez parte das tropas brasileiras na Itália durante a Segunda Guerra Mundial, em 1945. Ele estava internado em Brasília. Recebeu alta sob aplausos. Que bacana, 99 né, anos. Deus abençoe essa vida tão preciosa como todas são também, né? Israel, bora falar sobre as estradas. Tô sabendo que acabou de acontecer um acidente na Dutra. Você me mandou imagens. Vou colocar para quem está em casa também. Explica pra gente. Lucas, acidente grave nesse momento. Rodovia Presidente Dutra completamente interditada no quilômetro 113. Para quem não conhece o trecho, é onde acontecem as obras aí do novo viaduto do Independência lá em Taubaté. Quilômetro 113, o motorista de uma carreta perdeu o controle da direção. Ele estava no sentido Rio de Janeiro, seguia no sentido Rio, perdeu o controle da direção, bateu e, como você vê nas imagens aí da TV Band Vale, o cavalinho, a parte superior, a parte frontal aí do caminhão, atravessou para o lado contrário da pista. Para quem consegue observar também, tem uma mureta de concreto, é a divisória do lado sentido São Paulo e sentido Rio de Janeiro. Parte do caminhão foi para o sentido São Paulo e interdita completamente a rodovia Presidente Dutra.
As viaturas do SAMU, da Polícia Rodoviária Federal e também do Corpo de Bombeiros estão nesse momento no local da ocorrência, prestando auxílio médico ao motorista dessa carreta. Teve mais um carro que também foi envolvido nesse acidente, que não conseguiu frear e bateu nesse caminhão envolvido nesta ocorrência na cidade de Taubaté. Tem 2 quilômetros de lentidão sentido São Paulo e pelo menos 4 no sentido Rio de Janeiro, onde a carreta, parte da carroceria do caminhão interdita todas as faixas de rolamento, inclusive o acostamento. Na rodovia dos Tamoios, nesse momento, o trânsito flui bem. Tem obras no quilômetro 53, lado de Paraibuna, e também no quilômetro 64, em Caraguatatuba, divisa entre as cidades de Caraguá e Paraibuna. Tem as obras devido à duplicação do trecho de serra. Lucas. Pois bem, obrigado, viu, Céu? Vamos mostrar essas fotinhas, então, do dia tão lindo, da tarde maravilhosa de ontem à tarde? Coloca pra mim, por favor, Igor, só pra gente comentar e já falar também da nossa... Olha que lindo, em Caraguá, em Campos do Jordão. Foi lindo demais, mas será que hoje à tarde tem de novo ou tem chuva? Bora conferir a previsão do tempo para toda a região, começando então pela Serra da Mantiqueira, máximas em Campos do Jordão de 22 graus, mínima de 13, previsão de chuva agora à tarde, tempo instável. Em Jacareí e Lorena, máximas de 26, mas Jacareí não tem previsão de chuva. Agora Taubaté e Lorena com máximas de 26, tem sim, viu? Caraguatatuba e também Ilhabela, tempo mais seco e estável, máximas de 27 graus. Aqui em São José dos Campos, pequena possibilidade de chuva. Quero destacar a queda de temperatura de quinta-feira para sexta, máxima na sexta-feira de 21 graus, tempo fechado, ou seja, vai ficar frio mesmo na sexta-feira. Coloca um agasalho e se proteja da gripe também. Sol, uma invenção brasileira diminuiu o caso de intubação e a gente já tem detalhes para você em casa também no próximo bloco, como também dicas da Vale Infusões. Olá pessoal, tudo bem? Fiquem atentos que no próximo bloco eu vou falar um pouquinho para você do que é terapia complementar. Fique ligado!